estar compartilhando da palavra de Deus com os irmãos. E eu quero convidá-los a continuarmos de onde paramos, da última vez, a epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 5, a partir do verso 22. Vai ser o capítulo 5, do 22 ao 33, e também um pedaço do capítulo 6. Os irmãos não se assustem, eu vou ser bem sucinto, Minha atenção não é se delongar, mas sim pegar aquilo que Paulo traz da palavra de Deus para aplicação das nossas vidas. Por isso eu quero, primeiramente, só ler os 3 primeiros versículos do capítulo 5, na verdade os versos 22, 23 e 24. E na medida que eu for expondo o texto sagrado, nós vamos lendo o restante do capítulo 5 e também do capítulo 6. Efésios, capítulo 5, versículo 22 diz assim: As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Curvem vossas cabeças, vamos ter mais um momento de oração. Pai Santo, Pai nosso que estais nos céus, Deus da igreja, nosso Pai, nosso Senhor, Criador dos céus e da terra, nosso Criador, nós te louvamos. Nós estamos aqui reunidos nesse dia santo, no dia do Senhor, para te celebrar, te adorar, te bendizer. Também, Pai, ouvir a tua palavra sagrada. Que este texto que será exposto possa falar ao coração dos teus servos, das tuas servas, que nós possamos entender a tua boa, perfeita e agradável vontade. Tem misericórdia de mim, Pai. Usa esse vaso de barro nas tuas mãos, para que teu povo seja edificado, para que nós possamos entender aquilo que o Senhor tem preparado para nós, Pai. Ajuda teu servo, Pai, e que cada um também que vai ouvir este sermão possa ser edificado e entender a tua palavra e aplicá-la no seu dia a dia, com a graça e a bênção do Senhor, em nome de Jesus Cristo, teu Filho, que eu oro. Amém. Queridos, Deus se importa com o seu povo. A Bíblia nos chama de família de Deus e de filhos de Deus. E entendendo que esse Deus é um Deus que nos ama, que se relaciona com nós, que se importa com cada um de nós, é certo que cada área da nossa vida diz respeito ao Senhor. Deus é o Senhor de toda a nossa vida, toda ela. E é por isso que, se fosse para dar um título para esse sermão, seria Como a Teologia Deve Moldar os Nossos Relacionamentos. Porque, meus irmãos, Deus é um Deus que se importa como você está se relacionando com o seu próximo. Nós lemos aqui somente esses 3 versículos, mas nós leremos os outros posteriores, e Paulo vai se dirigir aos irmãos de Éfeso e vai tratar de 6 grupos, com 6 grupos. Ele vai falar às mulheres, ele vai falar aos maridos, vai falar aos filhos, aos pais, aos servos e aos senhores. E a partir desse texto de Paulo, onde ele vai se dirigir a esses vários grupos, nós essa noite meditaremos na palavra de Deus, naquilo que é a vontade do Senhor revelada a nós, para entendermos como que Deus quer que nos relacionemos de uma maneira santa, Porque Deus nos chama, meus queridos, a sermos espirituais em nossos relacionamentos. É isso mesmo. A maneira que você se relaciona, seja com o seu cônjuge, com o seu filho, com o seu pai, vai mostrar a sua espiritualidade. É por isso, meus queridos irmãos, que a vida cristã não é uma vida a ser vivida isoladamente. Deus nos chama a vivermos a comunhão. Lembremos do credo apostólico, que tem aquela parte maravilhosa que diz: eu creio na comunhão dos santos. É nisso que nós cremos, na comunhão bendita daqueles que foram lavados e remidos no sangue de Cristo. E existe uma maneira de viver essa relação, esse relacionamento cristão. Deus nos chama a encarnarmos a sua palavra de maneira santa e piedosa. Ele nos dá as suas diretrizes. Por isso, meus queridos, nós devemos viver relacionamentos cristãos com postura que agrade a Deus. Relacionamentos
saudáveis, relacionamentos que agradem e louvem ao nosso Deus. Por isso, queridos, nós devemos entender algo, que a vida cristã não é só chegar no dia do Senhor, no dia santo, que é o domingo, e prestar culto ao Senhor. Isso aqui é uma maravilha, nós já começamos a semana descansando no Senhor, adorando o seu nome, nesse dia que foi separado pelo próprio Deus, em adoração, em verdade, em justiça. Mas a vida cristã não se resume ao domingo, ao dia do Senhor. Tem os outros 6 dias onde também devemos louvar o nosso Deus. E os relacionamentos entram neste pacote de adoração a Deus. Nós adoramos a Deus na maneira que nos relacionamos. Certo, meus queridos? Por isso, Paulo, antes de entrar nessa questão do relacionamento, aqui como lemos esses 3 versículos aqui a nível de introdução, antes disso eu quero convidar os irmãos a voltar ali no capítulo 5, no versículo 18 em diante. Veja que Paulo vai dizer, olha que interessante. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas o quê? Enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Veja que ele termina no verso 21, dizendo, nós devemos sujeitar-nos mutuamente. Mutuamente. A sujeição é de uns aos outros. Certo, meus queridos? Isso aqui é uma orientação de Paulo aos irmãos de Éfeso, que também fala a nós, nos dias de hoje, onde nós devemos viver desta maneira. E depois que ele fala isso, no versículo 21, ele vai mostrar isso na prática, nos relacionamentos que se dão dentro da igreja. E ele vai começar orientando as irmãs, do verso 22 a 24, Paulo vai dirigir essas palavras às mulheres. Do versículo 25 ao 33, Paulo vai dirigir as palavras aos homens, certo? Aí já no capítulo 6, Paulo, do versículo 1 ao 3, vai exortar os filhos, como os filhos devem proceder. No versículo 4, ele vai falar com os pais. Versículos 5 ao 8 do capítulo 6, ele vai falar aos servos. E no versículo 9, ele termina falando aos senhores. Então são 6 categorias aqui, onde Paulo vai trazer orientação da parte de Deus, como cada uma dessas pessoas, em suas relações, em seus grupos específicos, devem se portar. Certo, meus amados? Deus nos chama a viver cada relacionamento de maneira saudável, espiritual, que o honre, que o agrade e também que traga bênção e revelação na vida daquela pessoa com a qual nós vamos nos relacionar para a glória de Deus. Certo? Por isso, meus queridos, vamos agora entrar no versículo 22 e pensar naquilo que Paulo fala para vocês, minhas irmãs. Vamos lá. Vós, mulheres, sujeitai-vos aos vossos maridos como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. De sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas aos seus maridos. Irmãs, obviamente que Paulo está falando aqui às irmãs casadas, às mulheres casadas. Aquelas irmãs que são solteiras aqui essa noite podem olhar para a palavra de Deus e aprender aquilo que o Senhor requer das irmãs que se casam, né? Veja que Paulo fala bastante nesses 3 versículos sobre submissão. Ai, 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 né? Aquela palavra que dá comichão, né? Que parece que é a pior coisa do mundo. Novamente, o que Paulo fala no versículo 21? Sujeitem-se uns aos outros. A submissão é algo que faz parte da caminhada cristã. Não é só para as mulheres, não. Para todos. Submetam-se uns aos outros. Mas aqui Paulo vai frisar que a mulher deve ter essa submissão no que diz respeito ao seu marido. Mas o que significa ser submissa, se sujeitar ao esposo, certo? Submissão é pôr-se debaixo da missão de outra pessoa. No caso, as irmãs colocar-se debaixo da missão do seu marido, certo? E a ideia aqui de submissão, minhas irmãs, entenda, é de apoiar e encorajar, de você ser bênção na vida do seu esposo, de você ser uma auxiliadora idônea, como a expressão é usada lá em Gênesis. O chamamento da parte de Deus, da submissão, tem a ver com estar envolvido nessa relação e sendo bênção, estando envolvida e glorificando a Deus. Porque veja como Paulo diz no versículo 22, que a submissão tem que ser como ao Senhor. Ao Senhor.
Qual que é o seu parâmetro de submissão? O que te faz, irmã, você querer se submeter e viver um relacionamento que glorifique a Deus? O Senhor. O Senhor. Você faz isso para a glória de Deus. É isso que vai te motivar, é isso que vai te orientar no seu relacionamento conjugal. E interessante que isso é algo muito verdadeiro que a Bíblia mostra, que quando a mulher ela é bênção, ela é sábia, ela edifica o seu lar. Isso está em Provérbios. Tem outro Provérbios 12, 4, que diz que a mulher virtuosa é coroa do seu marido. Olha que maravilha. Mas aqui o envergonha é como podridão nos seus ossos. É como podridão nos seus ossos. Então nós vemos que Deus chama as irmãs em seus relacionamentos conjugais a glorificar a Deus e ser bênçãos para os seus maridos. Ser, como diz o provérbio aqui, a coroa do seu marido. Se alguém que abençoa. Logo mais a gente vai falar dos homens também. E nós devemos ser lembrados de quando não se há essa postura de ser bênção na vida do outro, nós acabamos se tornando, às vezes, como diz aqui o provérbio, podridão nos ossos daquela pessoa que está perto de nós. Acabamos fazendo que nossos relacionamentos se tornem tóxicos, para se valer de uma palavra que está sendo bastante usada nos nossos dias. Nós precisamos buscar a orientação do Senhor para viver relacionamentos que o agradem e o glorifiquem o Senhor e traga a revelação na vida do outro. E lembrando, minhas irmãs, que submissão não é inferioridade, jamais, não caia nessa conversa, não caia na conversa de que submissão é algo que não é bom, porque a palavra de Deus diz que isso é o caminho santo, reto e justo, e que se você fizer isso, você vai ser abençoado. E além de ser abençoado, você vai abençoar o outro, porque essa é a vontade de Deus. Essa é a vontade de Deus. Submissão não é inferioridade, muito pelo contrário, é bênção na sua vida. Tanto que, novamente, repito e friso, toda a igreja é chamada a se submeter uns aos outros. Mas no caso aqui ele está sendo específico e está se dirigindo às mulheres casadas. Certo? E outro ponto, né? Paulo vai lembrar aqui das irmãs que o marido foi colocado nesse relacionamento como o cabeça dessa relação. Certo? E o que é ser cabeça aqui, minha irmã? Para você entender melhor este conceito. Ser cabeça não é o seu marido ser um opressor. Não é o seu marido ser um dominador ou um autoritário. Nada disso. Ser cabeça significa aquela pessoa que conduz, que orienta, em amor. Certo? Não, o marido, se ele é essas características, opressor, autoritário, ele não está cumprindo com o seu papel. Por isso que o Senhor chama agora os maridos, a partir do verso 25, a se portar de uma maneira que o glorifique nas relações. Veja que o Senhor vai falar para nós, maridos, né? A partir do verso 25. Vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim devem os maridos amar as suas próprias mulheres, como a seus próprios corpos. Quem ama sua mulher, ama-se a si mesmo. Porque nunca ninguém odiou sua própria carne. Antes a alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja. Porque somos membros do seu corpo, da sua carne e dos seus ossos. Por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa carne. Grande é este mistério. Digo, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Assim também vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher, como a si mesmo, e a mulher reverencie o marido. Amados, olha que interessante a palavra de Deus. Se amar fosse fácil, Paulo não teria lembrado os irmãos aqui esta ordem de Deus referente àquilo que eles devem fazer no que diz respeito às suas esposas. Olha no verso 28, devem, é um dever de nós, maridos, uma obrigação amar as nossas mulheres. É interessante que para as mulheres a orientação aqui são 3 versículos, né? Para os homens aqui são 9. Por quê, meus amados? Vou falar algo aqui para vocês, irmãos. Deus cobra mais dos homens. Lembra que quando no jardim do Éden, Adão e Eva pecam, primeiramente quem come o fruto foi Eva. Foi ela que pecou primeiro. Mas de quem Deus vai cobrar? De Adão. Deus vai falar com Adão. Há uma responsabilidade. Por isso nós, como presbiterianos, entendemos que a liderança da igreja
é dada somente aos homens. É dada somente aos homens. E nós entendemos, amados irmãos, que o Senhor nos chama, nos nossos relacionamentos, a entregar as nossas vidas às nossas esposas. As mulheres são chamadas a se submeter e os homens são chamados a entregar as suas próprias vidas. E como que nós vamos fazer isso, amados irmãos? Como que nós podemos fazer isso? Somente com a graça do Senhor, obviamente. E o Senhor nos capacita, nos orienta e nos dá as condições necessárias para que nós possamos viver como Ele mostra aqui. Olha que interessante o que Paulo faz aqui. Ele olha para os irmãos de Éfeso e fala o seguinte: olhe para Cristo, o tratamento que Cristo tem para com a igreja. Olha o que Cristo fez com a igreja. Ele amou ela. E não só amou a igreja, Ele se entregou pela igreja. Porque amar significa ação, entregar-se. E além disso, Cristo santifica, purifica a igreja através da água e da palavra. E não só isso, Ele mesmo, Jesus, vai apresentar a igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante. E por que Paulo chama a atenção dos irmãos de Éfeso, mostrando o que Cristo fez pela igreja, fará pela igreja? É porque ele fala para os maridos: agora que você foi transformado, regenerado, você é agora uma nova criação, e você entende o que Cristo fez pela igreja, faça a mesma coisa pela sua esposa. Haja dessa maneira. Se entregue, ame. Ame. E assim você estará glorificando o Senhor no seu relacionamento. Olhe para Cristo. Querido, se os seus relacionamentos estão ruins, não só conjugal, seja em qualquer área, você é chamado a olhar para Cristo, porque Ele é o nosso padrão, Ele é o nosso Senhor, aquele que é o Cordeiro de Deus, imaculado, sem defeito nenhum. Aquele que nós podemos achar segurança, perfeição, o Deus homem, aquele que nos chama a realmente tomar nossa cruz e segui-lo. É para Cristo que nós devemos olhar. Olhai com fé, olhai, sim, olhai só a Jesus. É isso mesmo, meus amados. É esse o nosso chamamento, é olhar para Cristo. Sabe por que os nossos relacionamentos não dão bom? Porque eles estão ruins? Porque eles estão desgastando-nos? É porque nós não estamos olhando para Cristo. É porque os nossos relacionamentos não glorificam a Cristo. Nós não estamos olhando para o Cordeiro de Deus. Nós estamos, às vezes, sendo egoístas, olhando para nós mesmos, olhando para os defeitos. Aí não vai, como diria minha avó numa expressão antiga, né? Não vai nem com bomba. Nós precisamos olhar para Cristo. E olhando para Cristo e fazendo no Senhor, as coisas podem melhorar. É no Senhor, é para o Senhor. E é isso que Paulo fala novamente, a orientar aos maridos. É como ao Senhor. Você ama sua mulher como Cristo ama a igreja. E veja que diante deste chamamento aos maridos, né, de imitar Cristo, é isso mesmo, imitar Cristo no seu casamento, Paulo também vai trazer uma menção de Gênesis capítulo 2, no versículo 31. Por isso deixará o homem, seu pai e sua mãe, se unirá a sua mulher e serão dois uma só carne. Ele está citando Gênesis 2, 24, certo? Onde Moisés ele vai chamar a atenção do povo de Deus, onde o relacionamento é um relacionamento de deixar e assumir uma nova responsabilidade nesta nova união. O homem se une à sua mulher. E olha que maravilha, a palavra unir aqui, né, significa colar uma coisa na outra. Unir significa ligar intimamente. É uma união, uma cola. É algo onde vai se tornar uma só coisa no Senhor. E é por isso que o relacionamento é algo muito precioso. É algo que vem de Deus. É por isso que, como cristãos, uma das bandeiras, né, que levantamos é a importância do casamento, da família. E isso nós fazemos olhando para a palavra de Deus, porque é algo que deve ser bênção. E nós, homens, devemos ser bênção na vida das nossas esposas, olhando para Cristo, como ao Senhor, devemos nos sujeitar a elas também. É isso mesmo. Homens, vocês também devem sujeitar a elas. Porque, irmãs, se não há entrega, se não há o homem não está exercendo a sua autoridade como cabeça, se ele te chama a fazer algo que está em desarmonia com a palavra do Senhor, você, minha irmã, não deve obediência. Sabe por quê? Convém você obedecer a Deus e não aos homens. Mas se teu marido está sujeito à palavra de Deus, vivendo a palavra de Deus, ame-o, submeta-o e louve ao Senhor nessa relação saudável, que glorifique.
Eu encerro aqui dizendo, maridos e esposas, sejam bênção um na vida do outro. Porque quando deixamos de ser bênção na vida do outro, nós às vezes acabamos por ser pedra de tropeço, desgaste, causando às vezes dores e sofrimentos. Intelectualmente, emocionalmente, desgastamos-nos uns aos outros. Encerro dizendo que o Senhor pode te dar graça para que a sua relação possa ser abençoada. E agora, meus queridos, eu quero passar para o capítulo 6, porque Paulo vai passar da relação conjugal para a relação pais e filhos, né? A maioria aqui é pai, todo mundo é filho, né? E nós vamos aprender com a palavra de Deus que o Senhor requer de nós também nesse relacionamento. Versículo 1 do capítulo 6 diz assim: Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Agora, minha palavra vai para vocês, filhos, e naquilo que o Senhor nos orienta como filhos a agir, para que assim Ele seja glorificado. Veja que novamente a ideia de submissão aparece no texto, né? Obedecei a vossos pais. Você obedece a quem é autoridade sobre você. E os pais são autoridades constituídas por Deus em nossas vidas. Pais são bênção. Deus nos deu pais. Não é à toa que o quinto mandamento diz, isso está em Êxodo capítulo 20, versículo 12. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor, teu Deus, te dá. É um mandamento do Senhor. É a lei moral do Senhor. Isso é válido para nós. Honrar pai e mãe. E veja, amada igreja, que é requerido de nós, como cristão. Lembremos que Paulo está falando para crente, né? Paulo não está falando para ímpio. A relação com o ímpio vai exigir sabedoria, paciência, porque o ímpio não se importa com a palavra de Deus. Paulo está se dirigindo a filhos cristãos. Vocês que são filhos, vocês que foram regenerados, transformados por Senhor. Agora, a relação de vocês como filhos serão diferente, certo? E como que vai ser? Primeiro, sendo obediente. Deus te chama à obediência, a obedecer aos seus pais naquilo que eles estiverem em harmonia com a palavra do Senhor. E outra coisa, honrar os seus pais. Honrar aqui, amados, tem a ver com amar, respeitar e cuidar dos pais. É isso mesmo, cuidar dos pais. Quando nós somos crianças, nossos pais cuidam de nós. Trocam nossas fraldas, nos alimentam, zelam por nós, cuidam. Chega uma hora que nossos pais envelhecem. E eles vão ficando com a saúde debilitada, certo? Limitados. Eclesiastes trata muito bem isso, né? Que a audição vai ficando ruim, a visão vai ficando ruim. É nesse momento que você vai fazer o quê? Honrar teus pais. Honrar, cuidando deles. Lembremos dos fariseus que eles desprezavam os pais, né? Eles não cuidavam dos pais e diziam, não, estamos ofertando na igreja e fazemos a oferta corbã aqui, né? E não precisamos cuidar dos nossos pais. E Jesus fala, vocês são uns hipócritas. Porque o chamamento de Deus é o pai cuida do filho e o filho cuida do pai. É óbvio, como nós lemos aqui o texto, na parte aqui do casamento, o filho deixa o pai e a mãe, se une e vai viver a sua vida. Mas viver a sua vida não significa abandonar os pais. Com sabedoria e graça, os filhos devem cuidar de seus pais. Porque isso vai trazer bênçãos na sua vida. Veja que quando um filho age dessa maneira, conforme a palavra do Senhor, Deus abençoa. Sabe por quê, meus amados? Porque se existe uma coisa que a palavra de Deus nos ensina, é que se nós plantamos, nós colhemos. Certo? Deus nos chama a realmente procurarmos viver uma vida onde nós o glorifiquemos, o exaltemos de maneira reta, correta, e Deus vai abençoar. É isso mesmo, é isso mesmo. E veja o que vai acontecer quando o filho é obediente, quando o filho honra o pai. Você irá bem e você vai viver muito. Vai viver muito. Porque ele diz que você vá bem e os dias, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Deus vai abençoar. Porque Deus é um Deus que abençoa. Deus é um Deus que te chama a viver em obediência e abençoa essa obediência. E Ele te dá graça para viver essa obediência. Essa que é a verdade. Deus abençoa aquilo que Ele justamente nos dá a condição de fazer. Porque sem a graça dEle, quem é que pode? Quem é que pode viver de maneira que honre a Deus? Sem que o Espírito esteja em nós, sem que nós estejamos em Cristo. Porque sem Cristo nada podemos fazer.
Ele mesmo nos dá as capacidades, as condições e abençoa aquilo que Ele mesmo nos dá para fazer. A graça de poder obedecê-lo e viver uma vida que o glorifique. E as relações que também o glorifique. Por isso, filhos, honrem seus pais, obedeçam, porque Deus vai te abençoar. Sabe o motivo de nós vermos tanta desgraça, tantos jovens afundados e uma vida desgraçada, porque não tem honra aos seus pais, porque eles não respeitam seus pais. E isso, meus amados, é a coisa mais terrível. Se você olhar para o Antigo Testamento, quando o filho não honrava o pai, sabe o que acontecia com ele? Ele sofria pena capital. Ele era morto. Levíticos 20, versículo 9 diz: quando um homem amaldiçoar o seu pai e a sua mãe, certamente morrerá. Para mostrar a seriedade deste mandamento do Senhor, de honrar pai e mãe. Que nós, como filhos, possamos viver em santidade, uma relação saudável com nossos pais. Se o teu pai é um descrente, mostre para ele essa obediência em amor, para que ele olhe e veja Cristo na sua vida. Se teu pai é um crente, melhor ainda, você pode viver uma relação abençoadora. E talvez você aqui como pai está dizendo: fala Deus, aleluia, a palavra de Deus é poderosa. Está ouvindo, filho? Só que a palavra de Deus também fala para você, pai. Veja no versículo 4. E vós, pais, não provoquei vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Certo? Agora é com você, pai. Veja que interessante que Paulo fala aos irmãos de Éfeso, aqueles que eram pais, que eles não deviam provocar seus filhos a ira. E é muito fácil a gente fazer isso, meus irmãos. É muito fácil. É por isso que nós precisamos nos encher do Espírito Santo. Porque se a gente não fizer isso, meus irmãos, a gente vai trazer coisas que não são boas para os relacionamentos. Mas aí a gente vai olhar nossos filhos, né? Nós que somos pais. Vai agir com imaturidade, né? Precisamos nos encher do Espírito. E é por isso, pais, que a tua maneira de lidar com o seu filho tem que ser uma maneira santa. Tem que ser uma maneira que você vai instruí-lo, orientá-lo no Senhor. E eu trouxe aqui William Hendrickson, um grande teólogo do século passado. Ele traz 6 atitudes que nós pais podemos fazer e que vai provocar a ira dos nossos filhos. Primeira delas, excesso de proteção. Se é muito protetor, você pode estar provocando seus filhos a ira. Porque o teu filho tem que aprender a viver. Porque pai é pai, que nós seremos pai até o fim das nossas vidas, né? Mas nós não somos onipresentes. Nós temos, tem aquela frase, né? Tem que criar filho para o mundo. Não, nós temos que criar filhos para o Senhor. Para que eles possam viver uma vida no mundo para o Senhor. Orientados pela palavra. Nós criamos filhos para o Senhor. Para que eles possam caminhar para o Senhor. Diante do Senhor. Com o Senhor. Segundo ponto, favoritismo, né? Para quem tem mais de um filho, né? De repente você gosta mais de um. Na Bíblia tem muito disso. Pega as famílias da Bíblia, meus irmãos. Você vai ver o quanto os pais e as mães erraram. Às vezes um gostava mais de um, o outro mais de outro. Não dava atenção necessária, não corrigia quando era necessário. Passava a mão, alisava. Meus irmãos, nós vemos isso na Bíblia. E além da Bíblia, nós vemos isso nas nossas vidas, meus queridos. Nós falhamos como os pais. E é por isso que nós precisamos entender que às vezes pode haver favoritismo para quem tem mais de um filho. Porque às vezes tem aquele filho que é mais legal, vamos ser sinceros. Tem aquele filho que dá menos trabalho. Aí tem aquele filho que é mais custoso, mais trabalhoso. Você clama por misericórdia, dá paciência. Desestímulo, né? Você ficar desestimulando o seu filho, você pode provocar a ira, né? Nada tá bom que o seu filho faz. Tudo que ele faz, você desaprova, fica desestimulando. Meus irmãos, você cansa, se provoca a ira. Não reconhecimento do fato que o teu filho está crescendo e, portanto, ele tem o direito de ter as suas próprias ideias e de que não precisa ser uma cópia exata dos pais para ele ter êxito na vida. Teu filho é a imagem e semelhança de Deus. Deus deu personalidade para ele, caráter. E a partir daquilo que você ensinou também, com muitas outras coisas que ele vai aprender na vida, ele vai se moldando, vai se desenvolvendo. Então você precisa entender que ele está crescendo e amadurecendo. O quinto ponto, você ser negligente. Está nem aí. E outro ponto que você pode provocar sua ira com palavras ásperas. E outro ponto também que está junto aqui, crueldade física. Esses são pontos, e tantos outros, né? Mas isso aqui é o que o William traz aqui para nós, onde nós podemos estar provocando nossos filhos através dessas atitudes. Então nós somos chamados pelo Senhor
a não provocar a ira dos nossos filhos. Mas o que nós devemos fazer, meus irmãos? Criá-los. A palavra criar aqui significa nutrir, alimentar. Alimentá-los na doutrina. A palavra doutrina aqui também significa disciplina e tem o sentido de treinamento, né? Você deve alimentar seu filho treinando ele, disciplinando ele, fazendo ele ser uma pessoa disciplinada no Senhor, né? Pela palavra de Deus, né? Nós orientamos nossos filhos através da palavra de Deus. Lembremos lá do Shema, né? Ouve ao Israel, né? Você vai ensinar seu filho sentando, levantando, dormindo, acordando. Você vai ensinar teu filho toda hora. Nosso chamamento é criar os nossos filhos para o Senhor. Nós não temos que fazer filhos à nossa imagem e semelhança. Nós temos que fazer nossos filhos ser a imagem e semelhança de Cristo. De ser a imagem e semelhança do nosso Deus. Bondosos, misericordiosos, cheios de compaixão, que saibam dividir, que amem, que agem com afetos, que amem a igreja. É isso que nós temos que ensinar aos nossos filhos. Às vezes nós estamos querendo ensinar aos nossos filhos tantas coisas e esquecemos que o principal é que eles sejam ensinados no Senhor. No Senhor. Essa deve ser a nossa missão como pais, ensinar nossos filhos ao Senhor. E sabe, meus queridos, entenda uma coisa, que você tem que fazer isso para a glória de Deus, para que o Senhor seja glorificado. E pode ser que lá na frente ele não siga nesse caminho, mas você como pai vai olhar e vai dizer: Senhor, eu fiz conforme a tua vontade, agora meu filho está na tua mão. Porque nós não sabemos da manhã, meus queridos. Nossa oração, nosso empenho, nosso cuidado com o nosso filho é para que um dia, lá no futuro, eles estejam aqui. Mas eu não tenho poder para fazer isso com o Pedro, com o Leonardo. E você, meu irmão, também não tem poder de fazer isso com seus filhos, não. O único que tem poder de regenerar um coração é o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Através de Cristo, seu Filho, e no poder do Espírito Santo. Nós, como pai, devemos fazer o quê? Criá-los na doutrina e também na admoestação, ou seja, advertindo eles verbalmente, falando da palavra de Deus, pregando a palavra de Deus para eles, orando o Pai Nosso com eles, ensinando eles a decorar os 10 mandamentos, ensinando eles a decorar o credo apostólico, ensinando eles o catecismo menor de Westminster, que faz parte da nossa confessionalidade como presbiterianos conservadores que somos, ensinando os nossos filhos as verdades eternas, para que eles cresçam e aprendam da palavra de Deus, para que eles sejam instruídos e entendam o que o Senhor requer de cada um deles. E não subestimemos os nossos filhos, não. Devemos ensinar teologia para nossas crianças, devemos ensinar teologia para os nossos jovens, porque o mundo aí é sem misericórdia. A gente manda eles para a escola, eles aprendem um monte de coisa, e eles absorvem com uma facilidade. Então, por isso, a palavra de Deus tem que ser presente na vida dos nossos filhos. Domingo, o dia do Senhor, você traz seu filho na EBD. Mas durante a semana, meu querido, ensina teu filho. Admoesta-o, certo? Orienta-o, disciplina-o, para que quando ele chega aqui no culto, ele sabe o que ele tem que fazer. Ele sabe que na hora de cantar, ele vai cantar. Na hora de orar, ele vai orar. Ele vai curvar a cabeça na hora que o outro irmão estiver orando. Nós precisamos disso. Nós somos autoridades sobre os nossos filhos. E nós somos chamados a orientá-los no Senhor. E para encerrar, meus irmãos, a última parte, eu vou tentar aqui dar uma acelerada. Paulo diz a partir do verso 5: Quanto a vós outros servos, obedecei a vosso Senhor segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, como a Cristo. Não servindo à vista, como para agradar a homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade, como ao Senhor, e não como a homens, certos de que cada um, se fizer alguma coisa boa, receberá isso outra vez do Senhor, quer seja servo, quer livre. Aqui Paulo está falando aos servos. aos servos. E agora no verso 9, Paulo vai falar aos senhores: E vós, senhores, de igual modo, procedei para com eles, deixando as ameaças, sabendo que o Senhor, tanto deles como vós, está nos céus, e que para com ele não há acepção de pessoas. De maneira bem direta e sucinta, aqui servos, meus irmãos, você postura e na maneira que você se apresenta nessa relação. E eu quero lembrar aos irmãos o contexto, que para a época, olha que interessante, mulher, criança e os escravos eram totalmente desprezados. Totalmente desprezados. Totalmente desprezados. E o que Paulo faz aqui é algo maravilhoso e extraordinário, porque ele traz dignidade para a mulher, para as crianças e para os escravos.
para que eles sejam tratados com honra, com respeito, como irmãos. O Evangelho traz isso, irmão, dignidade, graça. O Evangelho, vou falar algo aqui muito importante, o Evangelho abençoa a nossa autoestima. O Evangelho nos faz entender a nossa importância, a importância das nossas relações, quem somos em Cristo Jesus. Que somos imagem e semelhança de Deus. Que há um propósito para cada um de nós. Então o Evangelho do nosso Jesus Cristo vai nos lembrar desta honra que há no ser humano e nas relações. E veja, meus queridos, que Paulo ali no verso 8, ele vai dizer que, novamente, né, que cada um, aquilo que fizer alguma coisa boa, receberá isso outra vez. Novamente a ideia de plantou, colheu. Plantou, colheu. Se você faz uma coisa boa, você vai colher isso. Deus vai te abençoar. A lei da semeadura, né, meus irmãos? Somos chamados a viver essas relações e plantarmos, irmãos. Você não pode olhar para a sua vida e dizer, por que eu estou colhendo isso? É porque você deve ter plantado algo ruim. E às vezes você está colhendo, você plantou limão, vai colher limão. Nós devemos entender que em nossas relações devemos ser bons uns para com os outros. Porque a gente vai colher isso. Deus vai abençoar. Deus orienta, Paulo, né, através do Espírito Santo, orienta aqueles irmãos a fazerem o bem, porque eles vão colher aquilo. Eles vão colher aquilo. E ele vai se dirigir aos senhores e vai dizer, e vocês, senhores, vocês devem tratar os que são, essas pessoas que estão sob a autoridade de vocês com dignidade. Parem de ameaçar eles. Sabe por quê? Porque para Deus não há acepção de pessoas. Deus não faz acepção de pessoas. Então Deus chama a relações onde nós tratemos com dignidade uns aos outros, em amor. Eu sei que alguns irmãos pegam essa parte aqui do texto e querem aplicar para a relação de empregado e de patrão e empregado, né? Mas eu acho que o negócio era muito mais intenso aqui, né? Nós estamos falando de escravos e senhores, né? E onde Paulo tenta trazer alguma dignidade nessa relação. E há, através do Espírito de Deus. Deus transforma as relações. Mas o cerne, o ponto é, viva uma relação que glorifique a Deus, de honra e de submissão uns aos outros. Deus não faz acepção de pessoa. Glorifique a Deus em suas relações. Queridos, agora eu encerro partindo para a aplicação do nosso texto. A pergunta é, como melhorar os nossos relacionamentos? Como fazer para o outro como se estivéssemos fazendo ao Senhor? É um desafio, não é? Só tem um jeito, meus amados irmãos, é sendo cheio do Espírito Santo, como nós lemos no versículo 21. Nos enchendo do Espírito Santo. Quanto mais nos enchemos do Espírito Santo de Deus, quanto mais formos cheios de Deus, teremos os nossos relacionamentos cada vez mais abençoados, relacionamentos cada vez mais saudáveis. Relacionamentos cheios de graça, de misericórdia, de perdão, de compaixão e assim por diante. Meus queridos, sabe por que às vezes nossos relacionamentos são ruins? Por nossa própria culpa. Por nossa própria culpa. Pois não estamos nos enchendo do Espírito de Deus. Quer ver, meus queridos? Deixa eu fazer algumas perguntinhas aqui e você responde para si mesmo. Você tem falado com os irmãos com salmos? Você tem entoado louvores a Deus com todo o teu coração? Louvores de todo o coração ao Senhor? Interrogação. Os hinos e cânticos espirituais fazem parte do teu dia a dia? Você em tudo dá graças a Deus? E você em humildade sujeita-se aos outros irmãos? Bom, se a tua resposta é sim para todas essas perguntas, continue, meu amado. Que Deus te abençoe, que você persevere e continue se enchendo do Espírito. Mas se a minha e a tua resposta for não, que eu e você, nesta noite, nos arrependamos e confessamos ao Senhor as nossas faltas e misérias, e que o Senhor nos ajude a mudar, e que o Senhor nos faça cada vez mais nos enchermos do Espírito, cada vez mais buscarmos ao Senhor. Pois, meus irmãos, é impossível, queridos, que nossos relacionamentos sejam bons se nós não estamos nos enchendo do Espírito. Porque se nós não estamos nos enchendo do Espírito, nós vamos agir carnalmente, e agindo carnalmente, nós vamos trazer, às vezes, dano para as nossas relações. Então é necessário que o Espírito sopre e que nós possamos viver para a glória de Deus nas nossas relações. Amém, meus amados? Vamos ter mais um momento de oração? Pai, nós te louvamos pela tua palavra verdadeira, fiel e digna de toda aceitação.
onde nós entendemos, Pai, que os nossos relacionamentos devem Te glorificar, como maridos, esposas, filhos, pais. Em tudo o Senhor deve ser glorificado, Pai. Nos ajude, meu Deus, nos ensina a nos encher do Espírito Santo, para que nós possamos viver um relacionamento onde nós possamos submetermos mutuamente, onde assim possamos viver relações saudáveis, cheios de graça, de revelação, de misericórdia, de compaixão, um sendo bênção na vida do outro. Perdoa, Pai, por relacionamentos ruins que temos, meu Deus, onde às vezes ferimos uns aos outros, machucamos, onde às vezes como pais provocamos iras aos nossos filhos, às vezes como filhos não honramos e obedecemos nossos pais, às vezes como maridos não amamos e ansiamos entregar nossas vidas às esposas, às vezes como esposas não se submetemos. Em tudo, Pai, nós pedimos a Tua ajuda, o Teu perdão, a Tua graça, para que as nossas relações melhorem e assim as pessoas olhem e vejam que o Senhor é sobre nossas vidas e que nós procuramos obedecê-lo, ó Deus. Nós Te louvamos por esse momento tão maravilhoso de adoração ao Senhor, este culto precioso, e pedimos, Pai, que cada um seja guardado debaixo das Suas asas. Deus bendito, Te agradeço por esse texto lido, exposto, e que a Tua palavra continue falando aos nossos corações. Em nome de Jesus, Teu Filho, que vive e que reina pelos séculos dos séculos. Amém.